A questão do dízimo, o pagamento de dízimos antecede a Bíblia, não é? Antecede essa questão do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ele vem de outras culturas. No Egito se pagava dízimo, na Mesopotâmia se pagava dízimos. Então Deus, que é muito eficiente, Ele fala para o povo pegar esse conceito emprestado, e você vai daqui a pouco entender por quê. Então, se você achou que sempre o dízimo estava ligado à questão da Bíblia, agora já não é bem por aí, ok? Alguns acham que o dízimo foi instituído também por causa da lei de Moisés. Então foi Moisés que sistematizou o dízimo, que instruiu o dízimo. Não. Abraão, que viveu antes da proclamação da lei de Moisés, ele deu dízimos a Melquisedeque. Então o dízimo é anterior à lei de Moisés. Isso é importante, porque antes de ser obrigatório, já se dava o dízimo, ok? Anota aí. Mas também é importante saber que é nos livros chamados de lei, os 5 livros da lei de Moisés, o Pentateuco, onde está sistematizado tudo aquilo que você precisa saber sobre dízimo no Antigo Testamento. Tudo que você precisa saber sobre dízimo no Antigo Testamento está nos 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Ok? Está lá. Se você fizer uma pesquisa, você vai achar tudo que eu vou colocar aqui. E não pense que isso aqui é uma invenção. Na verdade, tudo que vai ser dito aqui tem base bíblica, e eu gostaria que você anotasse. Então a primeira base bíblica está aí em Gênesis 14, 20, quando Abraão, depois de militar lá numa guerra, era costume pegar os despojos de guerra. Ele pega os despojos, porque ele foi vencedor, ele vai lá e dá o dízimo a Melquisedeque. Anota aí. Por que o dízimo foi instituído? Como eu disse, Deus, Ele faz as coisas com coerência. Esse mapa que você está vendo aí, ele é a razão do dízimo ter sido instituído. Deus tira um povo de um cativeiro de 400 anos, leva ele para uma terra maravilhosa, uma terra boa para cultivar, para criar gado, ovelhas. Estabelece esse povo nessa terra. E aí começam-se as demandas por dinheiro, por as necessidades. Então, quando Deus assenta o povo de Israel na terra de Canaã, começa-se o problema com o dízimo. Começam-se as necessidades. Então, se você quiser escrever, escreva aí, dízimo só tem razão de existir porque existem necessidades humanas. O dízimo só tem razão de existir porque as pessoas como eu e você têm necessidade de alimento, de roupa, hoje no século 21, de luz, de eletricidade, de computador. Então, por isso, naquela cultura, nessa cultura aqui, e você está vendo aí, cada nome desse é uma tribo. Israel tinha 12 tribos, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar outro gráfico. Todas essas tribos se assentaram na terra. Só que Deus queria ter relacionamento com o povo. Será que todo mundo ia lembrar de fazer o serviço que tem que ser feito, o culto, os sacrifícios? Aí Deus pensou: eu preciso de alguém que cuide exclusivamente dessa questão, da questão da espiritualidade. Eu preciso de alguém que se preocupe 24 horas por dia com o meu povo, com a espiritualidade do meu povo, com as ofertas que meu povo tem que dar para mim, tem que ofertar para mim. E esse pessoal, eles não podem se ocupar com mais nada. Então, preste atenção. Nós temos uma sociedade agrícola, né? Uma cultura de subsistência. Temos tribos assentadas na terra que Deus deu, por intermédio de Josué, de Caleb, das batalhas que houveram. Israel conquistou aquela terra. Já foi um milagre Israel conquistar uma terra, sendo que eles vinham de uma escravidão, sem tecnologia bélica, sem nada. Tudo isso é milagre, mas Deus sempre faz milagres. Como vocês viram aqui, Deus está fazendo um milagre atrás do outro, né? Se a capela ainda está aberta, com esse panorama que nós acabamos de ver, é milagre, ok? Então olha no gráfico. Essas são, em vermelho aqui estão as mulheres de Jacó, não é? Cada uma delas tiveram filhos.
Esses filhos são as tribos de Israel. Você está vendo ali, por exemplo, com Raquel, tem José embaixo, José está riscado. Por que José está riscado? Porque José não herdou terra, ok? José ficou no Egito. Mas no lugar dele entrou Efraim e Manassés, os 2 filhos dele, para constituir as 12 tribos. Tem uma plaquinha escrito atenção, e tem a tribo de Levi, aí ó, ok? Ali nos filhos de Lia, tem a tribo de Levi. A tribo de Levi está grifada, ela está marcada porque ela foi uma tribo que Deus separou para trabalhar exclusivamente junto com Arão, os filhos de Arão, a casa de Arão, cuidando do sacerdócio de Israel. Agora, irmãos, presta atenção. Você tem uma comunidade agrícola e você tem 12 famílias e você diz para uma delas: você não vai ganhar terra, você não vai plantar e você não vai criar gado. Do que essas pessoas vão viver? Será que você pode me ajudar? Não vão viver de nada. Vão ter que confiar em Deus. E é isso que Levi fez. Ah, então o senhor está me escolhendo? Né, Levi? Foi isso que fez. Então tá bom. Vou ficar na sua dependência. O que o senhor vai fazer? Deus falou: deixa comigo, que eu sou bom em fazer milagre. Você vai ver o milagre que eu vou fazer. Então vamos lá. Feita a distribuição de terra, olha lá no gráfico, lá no slide. Levi não ganhou nada. Como é que Levi ia sobreviver? Deus falou o seguinte: eu vou criar um sistema de dízimos para sustentar Arão e a sua casa, porque Arão também tinha que ficar 24 horas cuidando do tabernáculo. Nesse tempo nós não tínhamos um templo, como era no tempo de Davi. Nós tínhamos um tabernáculo que era montado e desmontado à medida em que Israel peregrinava pelo deserto. Então vamos acampar aqui. Tinha que pegar todas aquelas madeiras, todas aquelas cobertas, tudo, e montar o templo. Ó, Deus está nos movendo agora, vamos para outro lugar. Desmonta o tabernáculo, embala tudo, pá, vamos embora. Era uma logística e precisava de muita gente. E Deus está trabalhando. Se você abrir sua Bíblia, no capítulo 3 de Números, você vai ver uma coisa muito interessante. Porque quando Deus resolveu separar a tribo de Levi, ainda não tinha falado sobre o dízimo. Então ia ser uma novidade. Então no primeiro ano que Deus estabeleceu a tribo de Levi para cuidar do sacerdócio e a família de Arão, como é que eles iam sobreviver nesse primeiro ano, se não tinha dízimo nenhum? Então no capítulo 3 vai falar, olha como é que Deus faz milagre. Deus mandou Moisés, conta todas as pessoas, homens primogênitos que tem na tribo de Levi. Tem 22 mil. 22 mil? Ok. Conta todos os primogênitos que tem em Israel, de todas as tribos. Tem 22.237, se eu não me engano. Tá bom. Então é o seguinte. Vai sobrar 237 primogênitos, se nós abatermos os números. Deus falou o seguinte para Israel, para todas as tribos: vocês vão pagar por cada cabeça de cada primogênito tantas gramas de pratas. Está aí no versículo 47, 46, se você quiser ler. No total, Deus conseguiu levantar 16,5 quilos de prata com esses primogênitos que excediam o número dos levitas e que foi cobrado uma taxa. Não está escrito se o povo reclamou. O povo foi lá e pagou. Então o sacerdócio começou com um estoque de 16,5 quilos de prata. Não sei quanto tempo faltava para a primeira colheita, porque eu também não fui atrás disso, porque nós temos muita matéria para ver e ia dar mais trabalho ainda. Mas já começa assim, Deus fazendo o primeiro milagre. Tinha nada, Levi, fica tranquilo. Levi não se desesperou, foi obediente, Arão também, 16,5 quilos de prata, começa o sacerdócio. Então você percebe que tem uma necessidade. Eles precisavam comer. Quantas pessoas eram mesmo que eu falei? 22 mil pessoas dependiam do sustento direto de Israel com o dízimo. 22 mil pessoas. É muita gente, né, meu irmão?
Já pensou se a gente tivesse que sustentar uma galera dessa com nossos dízimos? Ia ser meio difícil. Mas vamos lá. Então, onde que estão as referências de que Deus quer que o povo de Levi e de Arão sobreviva dos dízimos? Está aí, Números 18, 21. Olha só o que diz: eu dou aos levitas todos os dízimos. Ué, mas não é só um dízimo? Você sabia que tem mais de um dízimo? Isso também é uma coisa que não é muito falada. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos um conceito antiquíssimo sobre uma coisa que a Bíblia diz que está errado. Não existe só um dízimo na Bíblia, mas existe todos os dízimos. Olha lá, eu dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que eles fazem. Então Deus, que é uma pessoa generosíssima, que é um Deus de amor, falou: olha, vocês não vão ter terra, mas eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão comer, vocês vão beber, vocês vão se vestir, o filho de vocês vai ter um amparo, não vai ficar na miséria. Porque Deus não trabalha assim, né, irmão? Nem comigo, nem com você. Então, pela retribuição, todos os dízimos serão de vocês. De agora em diante, os israelitas não poderão, em hipótese alguma, se aproximar da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão instantaneamente. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra o povo. Então, olha só, Deus instituiu os dízimos e Deus está dizendo que, diferente de mim e de você, que não precisamos do Celso, nem do Christoph, nem de pastor nenhum para pedir perdão para Deus, os israelitas não podiam fazer isso. Eles tinham que chegar para Arão, levar a oferta prescrita na lei. Ó, eu pequei, eu preciso de perdão, senão não tenho mais relacionamento com Deus. Aí o sacerdote pegava aquela oferta, levava aquela oferta, sacrificava aquela oferta, queimava aquela oferta, intercedia pelo povo, e aí havia perdão de pecados. Compreendeu? Está entendendo como é que é? Deus instituiu mediadores para fazer perdão de pecados para a nação de Israel. O povo não podia chegar, levantar a mão que nem eu e você, falar: Deus me perdoa, tem misericórdia de mim, eu pequei. E aí pronto, está tudo certo. Não. Tinha pessoas que intermediavam entre Deus e os homens. Essas pessoas eram sustentadas por Deus e trabalhavam somente, exclusivamente, nesse negócio do sacerdócio e do santuário. Está escrito aí. Ok? Por isso que Deus vai dar a herança do dízimo para os levitas. Vamos conhecer a realidade do dízimo. Se você acha que o dízimo é pesado, conheça a realidade do dizimista judaico. 40% do que ele ganha vai para Deus por ano. Você quer mudar agora? Vamos passar os cartõezinhos, por favor. Ninguém quer? Eu também não quero. Mas nós aprendemos, ô Marcos, durante a vida inteira que eu tenho que dar quanto para Deus? 10%, afinal o dízimo é 10%. Não é bem assim. Isso é mais um mito que vai cair hoje. Existiam vários dízimos que eram obrigatórios, prescritos pela lei de Moisés, que deveriam ser entregues aos sacerdotes e aos levitas. Primeiro deles é o bicurim. As primeiras frutas que apareciam nos pomares, não vai pensando que o dono ia lá do pomar e metia a mão. Ele recolhia e dava para o Corém. Sabe quem é o Corém? Arão e os sacerdotes da casa de Arão. As primeiras frutas que nasciam em todas as plantações israelitas, todos os anos, eram dadas ao sacerdote. O cidadão ficava babando, mas não podia pegar, tinha que dar para o sacerdote. 10% da colheita, as primeiras frutas, para os sacerdotes. Depois nós tínhamos o terumá gedolá, que é um dízimo maior, grande. 2% da colheita era dada de novo ao sacerdote. Ok? Depois nós tínhamos o Maaser Rishon, o primeiro dízimo, que era do restante da colheita. Mas peraí, é as primeiras frutas, depois 2%, depois mais 10%. Está compreendendo como é que Deus cuida daqueles que se dedicam ao serviço dele, daqueles que abrem mão da sua vida, da terra, de uma vida digna? Naquela sociedade, Deus cuida com muita honra. Depois,
nós tínhamos o Maaseh Sheni, segundo dízimo. Na verdade já vai para o quarto, né? Mas aqui é considerado o segundo. Sheni, 2 em hebraico. No primeiro, segundo, quarto, quinto e sétimo ano do ciclo sabático, o agricultor retirava 10% do restante da colheita e levava a Jerusalém, onde era comido numa festa ou redimido. Era pago. Ok? Agora lembre-se também que, se você lembrar do mapa, às vezes não dava para transportar esse dízimo porque não tinha carro. Então as distâncias eram muito longas, valia mais a pena redimir o dízimo. Então se pagava uma quantidade em ciclos de prata para não levar o dízimo, mas era obrigatório pagar, porque nem todas as cidades, as aldeias ficavam perto de Jerusalém. Então, para não ter problema de logística, ok, pagava-se, redimia-se o dízimo. Acabou? Não. Tinha o Maaseh Ani. Maaser dízimo em hebraico se chama Maaser. Maaser Ani, ainda bem que não é Eni, minha esposa, Ani é pobre. Então era o dízimo dos pobres. Esse dízimo era para ser comido por viúvas que ficaram sem marido, ok? Não tinha mais o homem para sustentá-la. Como é que ia viver numa sociedade dessa? Tinha que ser amparada pela igreja, né? O sacerdócio. Os pobres, órfãos, os estrangeiros que estavam morando, residindo ou de passagem em Israel, eram assistidos com comida. Eles não ficavam mendigando. Deus não queria mendigo na terra de Israel. Deus queria que todos tivessem as mesmas condições de vida. Tanto aquele que cuidava do templo, quanto aquele que estava viúva, aquele que estava órfão, aquele que estava peregrinando em Israel. Porque Deus não é um Deus de justiça, irmãos. Como é que Ele vai tratar o pobre diferente do rico, diferente do sacerdote? Bom, vá anotando aí. Depois você pode pegar os nomes, vou deixar esse arquivo lá no sitezinho que a gente tem da Escola Bíblica, eu deixo tudo lá, você pode pegar e estudar melhor, e pode tentar entender melhor estudando os textos. Agora eu queria levar você a refletir sobre dízimo. Depois de tudo isso que nós falamos, eu queria também lembrar que, se eu fosse falar como seria o correto falar sobre finanças para a igreja, nós teríamos que ter 3 meses para falar, ok? 12 cultos, para poder falar de finanças à luz da Bíblia. 12 cultos seria ideal, para apresentar toda uma perspectiva de dinheiro à luz da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo. Como eu tenho 1 hora no máximo, então, calma lá comigo. Vamos refletir. Diante do que você aprendeu agora, isso é dízimo? 10%? É? Eu acho que não. Isso aí eu retirei da internet. Dízimo é 10% na internet. Está lá. Se você quiser aprender de dízimo na internet, é 10%. Na maioria das igrejas, dízimo é 10%. Para Deus, no Antigo Testamento, dízimo não é 10%. E outra coisa que eu vou te falar. Lembra? O dízimo só tem valor porque tem gente que necessita de comida e de subsídios para viver. Se você pensar um pouco mais, não se adiante muito para não estragar minha pregação. Nós temos templo hoje. Acabou o templo. Desde a época de Jesus não existe mais. Bem antes, né? Foi destruído, reconstruído, destruído. Nós temos levitas? Não. E Arão e a sua família? Bom, deve estar peregrinando por Jerusalém. O dízimo tem razão de existir ainda, nesse padrão que nós acabamos de ver? 40%, 5 dízimos, sendo doados para as tribos de Levi, para a tribo de Levi, para o sacerdote. Isso não tem mais razão de ser, igreja, porque Israel não tem mais templo. Ok? Hoje, os israelitas, hoje em dia, qualquer israelita, pode ir no centro de Israel, acho que na Conselheiro Nébias tem um centro lá, onde se estuda a Torá. Você vai lá, uma sinagoga, e pergunta para eles qual é o sistema de contribuição que eles usam. Não é mais dízimo, chama-se tzedaká, justiça. Eles fazem justiça hoje, é um outro conceito
de contribuir. Eles não pararam de contribuir, mas eles se adequaram à nova realidade, porque não tem ninguém para receber esse dinheiro. E outra, nesse tempo não se dava dinheiro, se dava metais, frações de metais, prata, ouro, se dava também comida, centeio, cevada, fruta, animais. Isso aí acabou. Isso não existe mais. Isso só existe na igreja evangélica. Só. O judeu olha para a igreja evangélica e ele não entende essa loucura da igreja evangélica querer viver por esse padrão. Porque isso não existe mais. Isso não é mais viável para nós. E agora? Mas aí você vai na internet, olha o que você encontra na internet. Olha só o que está escrito aí. Vê se não é de dar frio na barriga. Dízimo, dar ou não dar? Saiba de uma vez o que a Bíblia fala sobre isso, sobre o dízimo, e o que acontece com aqueles que roubam a casa de Deus. Meu irmão, isso aqui é constrangimento, isso aqui é pânico, é terror. Deus não trabalha dessa maneira. Deus colocou terror quando pediu os ciclos de prata pelas cabeças excedentes dos primogênitos para Israel. Não, ele só falou: eu quero, ponto final, é isso que eu quero, eu é quem mando, e ponto final, me dá a prata, daqui a prata, acabou. Não tem constrangimento, não tem terror. Mas na internet, nas igrejas, tem o terror. Por que tem o terror? Porque o terror é uma das formas de sensibilizar. Deus vai pesar a mão. Agora que vocês estão sabendo que é 40%, hoje vai ter coleta de dízimo, hein? Se você, meu irmão, der menos de que 40% hoje, o que vai acontecer com você? Olha aí. Devorador, gafanhoto, roubo, tudo isso aí, ó, vai para sua casa junto com você hoje. Você vai ser um ladrão, meu irmão. Você vai ser um ladrão. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu já estou precisando usar óculos, agora vai ficar complicado. Um óculos, um microfone e uma Bíblia. Abra aí Malaquias. É o texto de Malaquias que todo mundo gosta. Esse texto é usado para botar pânico na vida dos dizimistas, ou daqueles que resistem ao dízimo. Ok? Dá uma lidinha, vai lendo com calma o capítulo 3 aí. Se você nunca leu o livro de Malaquias, o livro de Malaquias fala sobre o desgosto de Deus com a nação de Israel. Israel estava numa lambança danada, abandonando a viúva, não estava cuidando do órfão, estava desprezando os pactos e a aliança que Deus tinha com eles. Então Deus cuidava da terra. Você sabe, né, irmãos, que a nossa terra, ela só produz alimento porque tem a mãozinha do Pai, né? Se você duvida disso, vai lá no deserto do Saara. Por que no deserto do Saara não tem comida? Porque Deus não quer. Se Ele quiser, Ele transforma numa área de grande vegetação. Então aqui nós temos alguns terrores psicológicos que as pessoas não conseguem entender, principalmente quando usa Malaquias. Que questão é essa de todos os dízimos? Aí Malaquias fala que estão roubando a casa de Deus. Meu irmão, outra coisa que eu quero falar com muito carinho para você, não me leve a mal. Aqui não é a casa de Deus. Esse templo não é a casa de Deus. Isso não existe. Só existe num conceito bíblico equivocado. Isso aqui é um templo. Se todos nós saímos daqui e botar fogo nisso aqui, isso não é mais nada. Pode virar uma boate, pode virar um bar, pode virar um museu, pode virar qualquer coisa. Só é igreja porque você está aqui comigo. Mas tem gente que acha que aqui é a casa de Deus. E acha que vai trazer o dízimo à casa de Deus. Os 10%, não os 40%. Ele também não é louco, né? É os 10%. Conceitos que estão caindo. Dízimo não é 10%. Isso não é a casa de Deus. Não existe gafanhoto devorador na sua vida, meu irmão. Vai comer o quê? O cupim estava comendo. Ele vai comer o quê na sua casa? Tem aqueles bichinhos que vêm junto com a estação da primavera, né? Os cupinzinhos. Aqueles comem o armário, comem livros. Já comeu meus livros de teologia. Só se for aquilo que é o devorador. Não existe. Isso são formas psicológicas de amedrontar o cristão para que ele dê dinheiro, porque o dinheiro é necessário. Já pensou se o pastor de cada igreja fosse falar isso? Aí o irmão fala: então não existe mais dízimo? Ai caramba, agora que eu não vou dar um centavo, não vou dar nada, eu não preciso dar nada. E não precisa mesmo, querido.
Você não deve dar nada, mas você pode dar o que você quiser. É diferente, né? Você não deve. O dízimo atrelado à lei de Moisés era um dever. Por isso que Deus em Malaquias diz o seguinte: vocês estão me roubando, ladrões, vocês estão quebrando o pacto. Lê o capítulo 3, vê se Deus não vai falar assim, ó: vocês não estão cumprindo com a obrigação de vocês, nós tínhamos um trato, eu não mudo. Ele fala aí, ó: eu não mudo, por isso que vocês não são destruídos, porque eu não mudo, mas vocês mudam toda hora. Tem hora que vocês querem contribuir, tem hora que vocês não querem, mas tem uma tribo inteira que precisa comer, caramba. Como é que essas pessoas vão comer se vocês ficam brincando de esconde-esconde com o dinheiro? Aí Deus está zangado em Malaquias. Só que aí os pastores mal intencionados, na internet, na televisão, dizem que o devorador vai entrar na casa do cristão. E tem um monte de cristão que adora isso, que ele prefere dar com medo do que dar de espontânea vontade. Não aprendeu o princípio da voluntariedade. Ok? Então vamos lá para o texto. Olha só, no verso 5. Agora eu vou acompanhar aqui. Malaquias 3:5. Eu virei a vocês trazendo juízo sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Olha só do que Deus está acusando Israel: adultério, feitiçaria e sovina. Ser sovina. Por quê? Porque Deus tem um projeto. Eu quero que quando um estrangeiro passar aqui, ó, na minha terra, a gente tem que dar bom testemunho para ele. Não é assim, se chegar alguém pedindo comida aqui, nós vamos negar? Não. Prepara lá na cantina um lanche especial para ele. Não interessa qual é a religião dele, a cor, de onde ele vem, o que ele vai fazer depois. Interessa que há uma necessidade e o amor que constrange eu e você vai dizer o quê? Vamos suprir essa necessidade. Porque Jesus fazia isso. Lembra daquele episódio quando Jesus, com aquele mundaréu de gente, pergunta: o que nós temos para dar de comida para esse pessoal? Tá osso o negócio aí, Jesus. Tem uns 2 peixes aí, uns 3 peixes e uns pãezinhos. Aí o discípulo fala assim: vamos mandar todo mundo embora para casa. Aí Jesus fala: não, tá tarde. Como é que eu vou mandar esse pessoal tudo embora? Não, manda ele sentar e traz os peixes aqui que eu vou fazer um milagre. E ele faz milagre, porque ele não vai deixar ninguém com fome, ok? Mas aqui o povo está deixando, o povo de Israel, nós estamos em Israel, não se perca ainda, hein? Não viemos para a igreja ainda, daqui a pouco nós vamos entrar. O povo de Israel está deixando tudo aquilo que era um projeto de Deus falir. Por quê? Por miséria, por ignorância, por pecado, ok? Ele não está contribuindo mais. Agora pensa comigo. O que acontece imediatamente se os levitas fizessem greve? Eu acabei de falar para vocês que no Antigo Testamento perdão de pecados era feito através da intermediação. Se eles fizessem greve, tinha perdão de pecado? Sem perdão de pecado, sem relacionamento com Deus. O povo não estava entendendo que eles mesmos estavam se afastando de Deus. Por isso que no verso 5 Deus diz: vocês estão me desprezando. Vocês não querem um relacionamento comigo? Relacionamento com Deus pressupunha o pagamento de dízimos. E aí o povo ignorante, ou sei lá o que eles estavam vivendo naquela época, a mão da vaca lá não abria mais, né? Aí Deus fala: está desprezando a coisa mais importante por causa de 10%, 20%, 30%, 40%, é isso? Não quer assistir os pobres? Eu amo os pobres, amo as viúvas, e vocês não querem cuidar deles? Então vocês estão quebrando os estatutos. Está aí no verso 5. A não entrega dos dízimos paralisava o serviço no templo. Veja aí no verso 10, se é isso mesmo. Confira, viu, irmão? Não fica acreditando no que eu falo, não, que... Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, ok? Então Deus está dizendo o seguinte: poxa vida, alguma vez eu deixei vocês passarem fome? A não ser que Deus tem um jeito no Antigo Testamento meio talibã de tratar o povo. De vez em quando ele mandava uma praga de gafanhoto, destruía a plantação, ou então era ferrugem, era um negócio meio complicado.
Mas nesse momento Deus está falando, eu não estou dando comida para vocês. Vocês não jogam, irmão, presta atenção aqui, ó, uma semente. Jogam uma semente na terra e nasce uma árvore. Quantos frutos essa árvore dá? 200, 500, 1000. Isso não é milagre, não? O que é isso aí? Uma semente e 1000 frutos. Deus está falando disso. Vem cá, vocês enterram uma semente e colhem 1000 frutos e estão achando que isso aí é o quê? É genética? Não tinha genética nesse tempo, né? Vocês vão paralisar o serviço no templo. É isso que está acontecendo. Não vai ter mais perdão de pecado. E vocês não vão poder mais se relacionar comigo, porque eu sou um Deus santo e vocês são pecadores. Então olha lá. Então, sem sustento não haveria serviço. Sem serviço não haveria sacrifícios. Sem sacrifícios não haveria perdão de pecados. Sem perdão não poderia haver relacionamento entre Deus e o povo. Quando o povo não contribuía no Antigo Testamento com o sustento dos servidores do templo, revelava seu desprezo ao relacionamento com Deus. Verso 14, vamos ver se é isso mesmo. Tenha paciência. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Servir dando dízimos aqui, hein? O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Eu acho que é aqui que começa o problema no relacionamento entre o pessoal que serve a Deus e o dinheiro, né? Porque por que hoje as pessoas estão dispostas a contribuir ameaçadas? Porque se Ele der, Deus vai abrir as comportas do céu, não é? E vai fazer show. O cara vai dar R$100 e vai ganhar 1 milhão, porque não vai ter nem onde guardar. Não é? Deus está falando, eu vou dar tanto que você não vai ter onde guardar. Aí os pastores mal intencionados pegam esse texto fora de contexto, completamente equivocados, sabendo do que estão fazendo, intencionalmente para enganar o povo, e aí leva as pessoas medrosas e também ambiciosas a contribuírem na base da barganha. Você dá 100, Deus dá 10 mil. Se você der 1000, Deus dá 100. E se eu der 10 mil? Aí Deus vai dar 1 milhão para você, meu irmão. Se você quiser fazer esse teste, traga 10 mil agora aqui. Ok? Você não vai trazer, eu sei que você não trouxe também, então vamos embora. Deu para entender essa primeira parte? Essa primeira parte, irmãos, é só do Antigo Testamento. Agora nós fechamos. Não existe mais razão de 10%. E na verdade não é 10%, querido, é 40%. Se você quer contribuir, você quer ser judeuzinho, eu trago o kipar para você, que é aquele chapeuzinho. Você vai ser aqui na nossa igreja o que vai usar o kipar. Você vai dar os 40% de dízimo, você vai ter que ser um israelita, ok? Ninguém quer isso. E eu sei que todos nós queremos fazer a vontade de Deus. Agora pergunta, se não existe mais sacerdócio, se não tem mais dízimo, como é que eu contribuo na igreja? Tem um jeito. Tem? Tem. Bíblico? Bíblico. É ensinado por aí? Não. Porque não interessa, né? É melhor 10% do que nada. Ok? Essa é a ideia. Então veja só, as coisas mudaram. Abra sua Bíblia aí, ó, em 1 Timóteo 2,5. Por que as coisas mudaram? Porque quando Jesus veio, Ele se tornou o sumo sacerdote. Ele substituiu o sacerdócio aarônico. Se você não sabe disso, você pode abrir o livro de Hebreus e ler o livro de Hebreus. Vai falar da superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio veterotestamentário de Arão. O sacerdócio que Jesus exerce é superior. Por quê? Primeiro, porque ele não é pecador. Segundo, porque ele ofertou a oferta que agradava a Deus e que não precisava de nenhuma mais. Então, Jesus não fica todo dia diante do Pai e do Espírito Santo. Olha aí a oferta, queima. Olha aí a oferta. Não, já foi feito de uma vez por todas, perdão garantido para todos aqueles que têm fé. Pela graça, acabou. Quem é o único intermediador hoje entre Deus e os homens? Não sou eu, não é o Cristo, nem o Celso, e nenhum pastor que você conhece no mundo não é. Veja aí na Bíblia quem é. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Você pode ler? Espero que eu não tenha errado o texto. É Jesus? Então a sua Bíblia está certa, não é do Paraguai. É Jesus. Jesus é o único mediador. Acabou, não tem mais sacerdócio. Esquece isso, apaga isso da tua mente, irmão. Coloca um X aí, não existe mais dízimo nos padrões do Antigo Testamento. Aí você vai entender por quê que nenhum dos autores do Novo Testamento
pega o dízimo como padrão para contribuição para a igreja. Por que que Paulo não fala de dízimo? João não fala de dízimo? Tiago não fala de dízimo? Mateus não fala de dízimo? Ninguém vai falar de dízimo. Por quê? Porque eles entenderam o que eu estou falando para vocês. Se Jesus é o único por quem interessa que nós sejamos salvos, Ele quem perdoa os pecados, não tem mais templo. Acabou. Acabou o templo, acabou o sacerdócio arônico. E Hebreus está aí para mostrar isso, ok? Então, leia aí. Não há mais necessidade de mediadores, nem de sacerdote, nem de levita para intermediarem o perdão dos pecados. Jesus fez e faz isso, tornando-se o único que exerce esse ofício. Sendo assim, não há mais necessidade de templo, que era a casa de Deus, não a igreja. A igreja não é a casa de Deus. Essa igreja que nós falamos, prédio, isso aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Ok? Nós somos a casa verdadeira de Deus. Não tem mais necessidade de levitas, que eram os servidores do templo, que eram remunerados pelo dízimo, nem dos sacerdotes. O dízimo, então, ele vai perder a sua vocação que estava ligada ao sacerdócio e ao templo. Porém, ele não perde toda a sua validade, porque existe ainda órfãos, viúvas e pessoas com necessidade. Ele não perde toda a sua vocação. Por isso que hoje o judeu, ele dá o tzedaká, que é uma oferta. Tem várias maneiras. Por isso que eu falei que se a gente fosse falar sobre finanças, numa perspectiva bíblica, seriam 3 meses. Ok? Mas a gente não tem esse tempo. E agora, como é que ficamos? Embora o dízimo tenha perdido sua vocação, não é? Ele sempre teve uma vocação social, de sustento de pessoas. Percebe? Como Deus é bondoso, Ele cuida de pessoas. Vai colocando isso aí no papel. Deus cuida de pessoas, se importa com pessoas. É pessoas, necessidade de pessoas. Ok? Quando a igreja lança a mão, eu não sei quem foi que inventou esse dízimo no molde do Velho Testamento para a igreja. Eu sei que essa ideia pegou, meu irmão, no mundo inteiro é assim. Você vai para os Estados Unidos, é neguinho falando de dízimo 10%. Você vai, onde tiver igreja, esse troço está arraigado. Isso é uma maldição. Isso é um plano diabólico de Satanás para confundir a mente do crente na questão de contribuição. Ok? E aí tem espertinho que está comprando jato, fazenda, tudo com esse dinheiro aí que está sendo dado de maneira errada. Então, qual é então o padrão? Vamos ver. O Novo Testamento tem um padrão de contribuição para suprir as necessidades da igreja? Tem. A igreja, ela tem necessidades, não tem? Bonfim acabou de falar aqui, estamos fechando com 3 mil reais no vermelho. Isso é uma necessidade, né? Está pulando necessidade. Olha a necessidade aí. Está necessidade para todo lado. Jesus quer que nós supramos essa necessidade? Claro que quer, mas não daquele jeito, dando 10%. Não é daquele jeito. Daquele jeito nós não vamos suprir. Porque a igreja tem uma necessidade diferente. Ela é um organismo espiritual diferente da nação de Israel. Totalmente diferente. Ok? A missão da igreja é diferente. Se você não concorda, a gente pode estudar sobre isso também. A aliança que Deus fez com a igreja é diferente da que Ele fez com a nação de Israel. Agora eu vou te contar um segredo que Deus me deu agora, esse insight. Por que as igrejas neopentecostais que mais crescem no Brasil e que mais ganham dinheiro no Brasil usam o padrão do Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento você obedece e você fica rico. Você dá o dízimo certinho, faz tudo direitinho, Deus te abençoa com dinheiro, com filho. Aí dinheiro não é só o dinheiro, é prata, é filho saudável, é terra que não dá problema, é gado que não nasce com defeito. Deus vai abençoar? Está lá, aliança deuteronômica, se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 28 vai falar das alianças, né, de como Deus vai trabalhar. Então, no Antigo Testamento, tem como o pregador dizer, se você for fiel, Deus vai ser fiel na sua vida. Mas se ele for para o Novo Testamento procurar isso aí, ele não vai achar nada. Porque Deus não trabalha desse jeito com a igreja. É outra necessidade. A igreja é diferente, inclusive, na maneira como ela vai suprir suas necessidades. Ok? Então vamos lá. Se você quiser escrever isso, você faz bem. Porque essa é a necessidade primordial da igreja, que ela vai ter que suprir com as ofertas ou com o dízimo. O dízimo, oferta, isso é só um nome. Você pode colocar dízimo também, desde que você não atrele aquele conceito que eu acabei de jogar na lata do lixo. Ok? Joga na lata do lixo. Sustento ministerial
assistência aos santos necessitados. Você encontra isso na Bíblia? Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver, começa com Jesus. Não, manda o povo para casa não, deixa o povo aí, vamos dar comida para o povo. Mas só tem 3 peixes e 2 pães, não interessa, dá aqui, multiplica e vai suprir a necessidade, é de forma extraordinária. Só que nem sempre, né? Jesus vai multiplicar, sendo que você tem no seu bolso a multiplicação. Você tem na sua casa a multiplicação. Aí ele vai usar aquilo que tem. Ele não usou o conceito de dízimo das nações antigas, Egito e Mesopotâmia. Ele quer usar também o que tem hoje dentro da igreja para suprir a necessidade da igreja. E quando a igreja foi inventada ou criada por Deus, com a declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus falou, então, você é Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A pedra não é Pedro, a pedra é a afirmação de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a igreja crê nisso. E aí Deus então cria uma igreja cheia de necessidades, que ele vai trabalhar para suprir essa necessidade. Escreva de novo se você não escreveu. Assistência aos santos necessitados e sustento ministerial. É dever da igreja, nós. Isso aqui é nosso dever, no Novo Testamento. E como é que nós vamos fazer isso? Nós já vamos chegar lá. Contribuir enquanto houver necessidade, esse é o padrão. Se você quer um modelo, um padrão, para trabalhar com finanças na igreja, está aí. Você vai ter que contribuir enquanto houver necessidade. Daqui a pouco eu vou explicar uma fórmula que vai dar mais ou menos uma ideia. Assistência aos santos necessitados e sustento ministerial. Voltando, quando Deus cria a igreja não tinha eletricidade, a igreja não tinha lâmpada, não tinha laptop, não tinha, por incrível que pareça. Não sei como eles conseguiram sobreviver. Não tinha Bíblia impressa, não tinha, talvez, essas bandejas, ok? Não tinha cadeiras confortáveis, não tinha um teclado. As necessidades agora são outras. Naquele tempo, havia uma necessidade básica, porque a igreja estava embrionária, ela era uma igreja que estava nascendo. Qual era a maior necessidade daquela igreja? Separar homens para cuidar do sacerdócio, do ministério e sustentá-los. Outra, sustentar os pobres, os necessitados, que tinha, que nem molho de chave, um monte. Naquela sociedade, tinha pobre para tudo que era lado. E Deus quer. Agora é o seguinte, irmão. Toda vez que você chega nesse ponto e você começa a chamar o Novo Testamento como testemunha para afirmar esses pressupostos, aí tem gente que levanta a mão e diz assim, mas isso aí não serve para nós. Então o que serve, meu irmão? O livro dos Incas? O livro de Mormon? Só podemos nos basear aqui. É aqui que está todo o modelo que Deus deu aos apóstolos, aos santos, para que a igreja contribua. Se você olha para esse texto e diz que ele não faz parte da sua realidade, pode arrancar a página, agora. Vamos arrancar as páginas. Você não vai fazer isso, eu também não vou fazer. Porque nós acreditamos que essa é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então, quando Jesus vai para a glória, deixa seus discípulos, a igreja começa a crescer, o cidadão pregava lá, Pedro se convertia 3.000. Meu Deus do céu, quanta gente pobre. Tudo pobre, tinha uns ricos, mas a maioria era pobre, tudo necessitado. E aí Pedro fala, e agora? Eu não tenho dinheiro, tu tem? Não estou mais pescando, como é que nós vamos fazer? Vamos ter que orar. Aí ora, e aí Deus começa a dar estratégia. Qual é a primeira estratégia que Deus dá? Lê Atos 2, 42, 44. Lê, por favor. E veja como é que Deus vai cuidar. Lá no Antigo Testamento, ele promoveu 16 quilos e meio de prata para começar o sacerdócio. Aqui a coisa é diferente. E quem é que deu a prata? Não foram os OVNIs, foram os israelitas. E aqui na igreja, quem vai dar? Os crentes. Só pode ser os crentes, não tem mais ninguém para dar dinheiro. Ninguém está dando dinheiro, irmão. Se o crente não der dinheiro, os ímpios não vão entrar aqui e dar dinheiro, não. Vamos lá? Quem pode ler aí, por favor? Vamos interagir um pouco, para não ficar muito maçante. Atos 2, 42, 44. Até o 44.
2, 42, 44, depois versículo 46 e 47. Então você vai ver que nesse texto fala que também eles vendiam o que tinham e traziam o dinheiro e deixavam aos pés dos apóstolos. Eles estavam se desfazendo, meus irmãos, de terreno. Agora pense também comigo rapidinho, que parte daquele povo que se converte era judeu. Sabe qual era o maior bem que um judeu tinha? Sabe qual era? Não era o dinheiro, era a terra. A terra era uma possessão perpétua que Deus deu. E aí alguns judeus, o que eles estão fazendo? Vendendo a terra e dando dinheiro. Para quem? Para os apóstolos distribuírem segundo a necessidade. Ok? Mais texto para comprovar que eu não estou inventando uma história. Isso não é uma invenção. Isso é a Bíblia falando como que é que a igreja do Novo Testamento reagia para suprir as necessidades dela mesma. Atos 4:32. Alguém lê, por favor. Atos 4:32, 4:34 e 35 também, pode ler. Leia, por favor. Agora, irmão, se você não quiser considerar isso como uma testemunha bíblica, você rasga também a página. Está aí. Eles vendiam casa, terreno, animais, objetos de valor. O que importava era colocar em prática a questão de suprir a necessidade da igreja. E hoje a igreja é bilhardária e nós estamos com R$3.300 de prejuízo. Ok? E não é só essa igreja que tem essa realidade, não. São várias igrejas que têm essa realidade de não ter dinheiro suficiente para pagar uma conta de luz. Então, no dia que você chegar aqui, porque vai acabar esse fundo, né, que o Bonfim falou, o Bonfim que é o homem das finanças, esse fundo aí maravilhoso que está suprindo as necessidades da igreja, vai acabar. No dia que você chegar aqui e não tiver luz, não reclame, traga sua vela. E quando não tiver ventilador, traga um leque para você, porque o caminho já está aí. Eu também vou trazer minha vela e meu leque, ok? Não é só para você. Aqui está a fórmula de como a igreja do Novo Testamento contribui. Ela se desprende de bens para suprir a necessidade. Agora, ninguém que chegava lá para os apóstolos não tinha que provar que era um miserável, fazer uma declaração de miséria, como o fórum exige. Não, assina um atestado de pobreza que eu vou te dar uma cesta básica. Não. Estou passando necessidade. Está aqui. Olha, eu estou com uma dívida, vamos pagar. Olha, eu preciso de dinheiro. Está aqui. Olha, eu preciso de amor, vamos abraçar. Eu preciso de oração. Eles partiam a oração, o pão e a palavra. E eles perseveravam, eles compartilhavam da doutrina dos apóstolos. Nós estamos compartilhando da doutrina dos apóstolos e do pão da ceia. O resto a gente esquece. É estranho, porque nós estamos atrelados a um conceito do Velho Testamento de contribuição, que nós fazemos de forma errada, só damos 10% e não 40%, não assistimos pobres e viúvas. Não, isso nós não fazemos. A viúva fulana está com a conta atrasada, problema dela, manda ela trabalhar. Ela é manca de uma perna, aí também já é demais, né? Poxa vida, ela tem que dar um jeito na vida dela, tudo bem. Outro texto, irmão, olha só, 1 Coríntios 16, de 1 a 4, Paulo, ele faz contribuição dentro de outras igrejas que ele tinha fundado para suprir a necessidade da igreja de Jerusalém.
Então, além de suprir a nossa necessidade, nós temos que ter cuidado de suprir a necessidade de outras igrejas. Sabe por quê? Porque o crente da Assembleia de Deus é teu irmão. O crente da Brasil para Cristo é teu irmão. O crente da Onda Dura é teu irmão. Da Bola de Neve é teu irmão. Se não for assim, então nós estamos no mundo do faz de conta, irmão. Todos eles que têm necessidade, e aí também é outra questão que não dá para falar hoje, a desunião entre os cristãos é outra coisa, é outra semeadura do Satanás na vida do crente. Então tá aí, ó. 1 Coríntios 16, de 1 a 4, vai falar o quê? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não quero me demorar muito, porque tem ainda bastante coisas para a gente ver. 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendações dos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, faz a coleta antes de eu chegar aí, para mandar para o povo de Jerusalém. As igrejas da Galácia Paulo saiu de Jerusalém, fundou igrejas num outro lugar, na Galácia, e essas igrejas agora gentílicas, compostas por gregos e gentílicos, que não eram de origem hebraica, estão doando seu dinheiro para os hebreus de Jerusalém. Meu irmão, isso é coisa de louco, porque hoje em dia a gente não faz mais isso. A gente, se possível, a gente nem olha para o crente da outra igreja. Mais ou menos por aí que anda o evangelho. Está aqui a contribuição, está aqui o modelo, só não vê quem não quer. Ok? Mais um modelo? 1 Coríntios 9, de 5 a 15. Vamos ver? 1 Coríntios 9, de 5 a 15. Olha aí como é que Paulo... Agora, eu acredito que um homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento, Paulo, escreveu 1/3 do Novo Testamento, ele tem autoridade espiritual para dizer como é que a igreja tem que contribuir. É ele que está dizendo, não sou eu. Ok? Veja o que ele diz. Verso 5 do capítulo 9. Você tem que contribuir como? Contando as moedinhas. Ai, meu Deus do céu, mas tá bom. É com generosidade. É o primeiro princípio para contribuir na igreja. Suprir necessidade dos santos necessitados e pagar salário de obreiros, assistência ministerial, ok? Não é o Vale Sanduba, é o salário, ok? Com generosidade, sem avareza, sem miséria, sem pensar que você vai dar e depois vai passar fome. 2 Coríntios, perdão, ok? Sem passar fome, tá bom? Segundo propósito do coração. Olha só. Não por tristeza, não por obrigação. Por quê? Porque Deus ama quem vai lá e contribui com amor. Se for sem amor, você não precisa dar. Você está dando por obrigação, já viu que caiu, né? O dízimo do Antigo Testamento por obrigação e com maldição atrelada, caiu. Você não contribua mais por esse medo. Isso não existe mais. Porém, Deus quer que você contribua nesse modelo aqui. De novo, contribuir enquanto houver necessidade. Que necessidade é essa? De novo, assistência aos santos necessitados e sustento ministerial. Por quê? Porque a igreja ainda não tinha essa estrutura. Agora me pegou. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 2 Coríntios. 1 Coríntios é outra coisa. Ok? Então, ó, ficamos... Ok, zeramos aqui. Eu já estou indo para o final. Assistência aos irmãos necessitados, todo mundo já entendeu, né? A igreja contribui para suprir essa questão. Foi assim em Atos, em Coríntios, Paulo aí falando sobre a necessidade de ajudar a igreja da Galácia, não é? E sustento de obreiros. Aqui é outro problema que nós temos, não é? Olha a situação da nossa igreja. Quem é que paga o salário do nosso pastor? Não sei, eu não conheço quem é.
Só que Paulo vai falar, ele vai defender, mesmo não cobrando, ele vai defender que é a igreja quem tem que pagar o salário do seu pastor, do seu obreiro. Ok? Paulo vai falar isso, não sou eu. Presta atenção, 1 Coríntios 9, de 2 a 14. Agora sim, 1 Coríntios. E agora o ventilador vai me ajudar. Olha só o que Paulo vai falar aqui, ó. 1 Coríntios 9, de 2 a 14. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante dos que me julgam, dos que me acusam. Estavam acusando ele de querer ganhar dinheiro da igreja. Ah, você está cobrando dinheiro aí, seu picareta. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Essa é a pergunta de Paulo. Os irmãos do Senhor e também Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quer dizer que, veja bem, Paulo aqui pegou pesado. Ele está dizendo que o sacerdócio não é um trabalho. E não é mesmo, é uma vocação, mas que dá trabalho, dá trabalho. Paulo está fazendo defesa, não é, da necessidade do seu sustento. Porque Paulo, ele era autônomo, ele fazia tendas, ele militava pelo seu próprio salário. E Barnabé estava com ele também. E Paulo está dizendo, olha, tem gente que fica me criticando porque eu estou cobrando o meu salário, mas isso é digno, eu tenho o direito de receber. E você que fica me criticando aí, você não entendeu nada da palavra de Deus. Você não sabe de nada. Temos o direito de receber sustento, sim, ele vai dizer. Olha só, ele mostra que ele poderia se casar e ter uma esposa que o auxiliasse na tarefa do ministério, como os outros apóstolos tinham. Os irmãos de Jesus também tinham e Pedro também tinha. Paulo questiona porque só ele e Barnabé precisavam dividir seu tempo entre um trabalho para levantar sustento e ainda o ministério. Então quer dizer, o cidadão tem que fazer faculdade de manhã, trabalhar à tarde e à noite ele tem que vir para a igreja pregar de graça. Será que é isso mesmo? O pastor moderno tem o seu próprio salário, irmão. Não fica nessa. Mas Paulo está dizendo o contrário, querido. É a igreja que tem que sustentar. E se a gente fosse aprofundar, isso dá pano para manga, ok? Verso de 7 a 11. Leia aí, 1 Coríntios de 7 a 11. Paulo compara o ministério, a tarefa de militar aqui na igreja, como se fosse ir para uma guerra. Não é? Como se fosse a questão de plantar uma vinha, ou plantar um vinhedo. Também como cuidar de um rebanho, pastor mesmo, o pastor que fica cuidando das ovelhas. Agora eu te pergunto, você trabalha de carteira assinada, ou você é concursado? Já pensou no final do mês o Estado, não é, chegar para você e falar, você está devendo R$55? Porque, você pegou um vale aí, está devendo R$55, você não tem salário, ainda pegou dinheiro, você tem que trabalhar aqui de graça, pela nação. Aí o seu patrão chega para você e fala, gostei do seu trabalho, mas fique sabendo que você não vai receber nada. Como é isso? É o que a gente quer fazer na igreja, a gente quer que as pessoas trabalhem sem receber nada. É o que Paulo está dizendo aqui, para a igreja de Corinto, ok? Espera aí, vocês não vão me apoiar? Quer dizer que aí Paulo vai fazer uso do que a sociedade fazia. Quando a sociedade, daquela época, mandava alguém para a guerra, ela pagava o soldo. Quando um pastor cuidava do rebanho, ele ganhava salário. A diária do jornaleiro estava lá. Ok? Quando alguém trabalhava na agricultura, recebia dinheiro, ou parte das frutas como pagamento. Mas a igreja de Corinto, que era uma igreja muito descolada, parece que veio no presente e voltou, ela falava, Paulo, se vira aí, dá teus pulos. Aqui você não vai arrumar nada. E Barnabé também que está contigo aí, já fica no gancho também. E Paulo vai usar a base bíblica. Ele busca a base bíblica para a sua argumentação aí no verso 8. Deixa eu ver o que ele fala aqui no verso 8. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? O que a lei diz? A lei diz que não se deve amarrar a boca do boi enquanto ele vai arando o solo. Se ele está arando o solo, ele precisa comer, senão ele morre. É um princípio elementar. Quem trabalha precisa comer, meu irmão. E não dá para comer se não tiver dinheiro para comprar. É isso que Paulo está falando.
Paulo passa a mostrar que existe um componente espiritual. E aí Paulo vai interpretar o Antigo Testamento pegando um princípio eterno. Paulo está falando em dízimo? Não. Nenhum momento ele usou a palavra dízimo. Ele está falando de sustento, é diferente de dízimo. Só que ele está usando um princípio do Velho Testamento. A lei de Moisés, Deus não é o mesmo? O Deus não é o mesmo? O Deus do Antigo Testamento e do Novo é o mesmo? É o mesmo. Se você fez Doutrinas 2 e ainda tem dúvida, fica aí, porque depois a gente conversa. É o mesmo Deus. Então é o mesmo princípio. Ele quer que sustente os obreiros dele, ok? Então Paulo vai dizer, olha, quem trabalhava no templo comia as ofertas, ganhava o dízimo. E hoje quem trabalha na igreja tem que ser sustentado da mesma forma. Não com o dízimo de 40%, mas tem que ter suas necessidades supridas. Ok? Então Paulo diz que os irmãos deveriam contribuir para que o sustento financeiro, para o seu sustento financeiro, porque ele está semeando espiritualmente na vida deles. Note o valor do investimento. Paulo está dizendo que o que um pastor faz, o que um obreiro faz, é algo de valor inestimável. O problema é que na nossa sociedade o que tem valor é um carro do ano, uma casa no Marapé ou no Boqueirão. Marapé está mais ou menos. Da Ana Costa para lá, perto da praia. Em São Vicente, aqui na Biquinha, onde não tenha muito alagamento. Ok? É isso que tem valor. Uma oração. Oração qualquer um faz. Que o cara trouxe esse sermão furreca para pegar aqui. Isso aí qualquer um faz. Não tem valor. Mas Paulo está dizendo que isso tem valor. E é semeando isso na tua vida que tu tem que semear dinheiro na vida de quem faz isso. Porque é um princípio de reciprocidade. Agora é lógico que Paulo tem muitas outras coisas para falar sobre isso que não vai dar tempo de falar aqui. Ok? Os obreiros semeiam o quê? O que é espiritual. E colhem o quê? O que é material. Para que o ciclo de investimento continue. Senão daqui a pouco, meu irmão, o Celso vai ter que arrumar um trabalho e não vai poder mais pastorear. Seria lamentável. Ou em outras igrejas, eu conheço pastores que abandonaram o ministério porque não tem sustento. O cidadão, a filha do cidadão olha para ele e diz, estou com fome. Vamos orar para a igreja dar. E até a criancinha fala, papai, a igreja não dá mais. Para com isso. Ok? Então Paulo mostra que ele e Barnabé, que semeiam palavra na vida deles, deveriam ter o maior direito de receber esse sustento. Embora Paulo não queira receber o sustento. Paulo é um cidadão enjoado, ele vai dizer, não quero que vocês tirem essa glória de mim. Mas ele deixa um princípio de contribuição para o Novo Testamento. Ok? Paulo relembra a verdade espiritual do sustento de obreiros. E ele se compara com os servidores do templo. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Porque quem está falando isso é o Senhor. O que o Senhor Jesus falou? Que aos proclamadores do Evangelho, aqueles que vivem para pregar o Evangelho, ensinando, pregando o Evangelho, que é um investimento espiritual, essas pessoas, elas têm que viver do Evangelho, querido. Não dá para o cidadão trabalhar 12 horas por dia, depois ele correr, fazer um sermão de meia hora, correr para a igreja, atender, aconselhar, orar. Vai fazer um dos dois errado. Vai fazer meia boca, e Deus não quer meia boca. Então é melhor ele não fazer. Só para fazer meia boca não faz. Mas tem muito homem de Deus que está negligenciando a sua família, negligenciando as suas finanças, negligenciando a sua carreira, negligenciando a sua casa para fazer essa obra. Porque já entendeu que a igreja está com o coração esclerosado, empedrado na questão das finanças. E ele sabe que se ele não fizer, aí que não vão ouvir mesmo o Evangelho. Pronto. Ok? Estamos indo para o final. Aqueles que servem a Deus ensinando e pregando devem receber sustento da igreja. Logo, as pessoas que recebem investimento espiritual devem contribuir para que as necessidades de obreiros sejam atendidas. A igreja deve contribuir com o sustento de obreiros como uma forma de manter o investimento no ensino e proclamação do Evangelho, que é a razão de ser da igreja. Se for falar em investimento, então, no ensino, nós vamos montar um instituto bíblico, não tem dinheiro. A gente quer montar um instituto bíblico aqui. Como é que a gente vai montar devendo 3 mil? Não tem dinheiro, não tem instituto bíblico, fica para depois, mas a gente vai montar em nome de Jesus. A gente dá um passo de fé, irmão, pisando no nada. A gente olha assim, não vê nada, mas Deus vai prover. A gente acredita nisso, é o que nos move. Senão, se a gente olhar para a realidade, menos 3 mil, apaga a luz, desliga o data show, cancela tudo, ventilador. Vamos fazer o culto no escuro para economizar energia, porque agora a energia está cara. Então, estou acabando, são os últimos slides.
E as aplicações para isso? As aplicações foi o que eu disse. A igreja precisa incorporar esse novo padrão de contribuição e viver essa realidade. Esquecer que 10% você deveria dar 40% no Antigo Testamento, mas você também não vive lá. Então não é aqui que você vai dar 10%. Aqui nós precisamos suprir as necessidades da igreja. A fórmula que eu falei aquela hora que eu ia dizer é o seguinte: o pensamento de Paulo é mais ou menos assim: tem 100 membros numa igreja e a receita da igreja é 10 mil. Quanto é que cada um tem que dar para suprir essa necessidade? Aí você divide 10 mil por 100 membros. Você vai ter o valor que cada membro precisa contribuir, para que não fique pesado para os outros. Porque Paulo vai falar isso: olha, eu não quero que uns fiquem pesado para ele, porque ele tem que dar 50% da receita da igreja e os outros ficam folgando. Não é isso que eu quero. Paulo quer equidade. Paulo quer que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não quer que fique pesado para um lado e fácil para o outro. Então esse é o princípio, mais ou menos, só para vocês entenderem. É 10 mil as saídas, né? Então tem 100 pessoas, cada um dá 100 reais. Agora é para dar 100 reais, né, meu irmão? É para dar 100 reais. Porque aí zera as contas, tudo fica certinho. Ah, mas agora foi para 15, então tem que dar 150. E se for para 20 mil, tem que dar 200. E assim por diante. Isso é uma coisa orgânica, né, meu irmão? Na questão ainda falando sobre a questão dos obreiros, mas como sabermos quanto um obreiro deve receber de sustento? E aí eu vou deixar vocês com esse texto, vocês leem em casa, é a lição de casa do final de semana. Em nome de Jesus, você vai ler esse texto. Aí tem